Hello, my friend, como vai você? Aqui quem fala é Vitor Bruno, professor de inglês, fundador da Milestone, especialista em tecnologias educacionais e muito mais. Se você pegou esse barco andando e não sabe do que eu estou querendo dizer com esses muito mais aqui, eu vou falar um pouquinho dos grupos que eu faço parte, mas em especial eu vou falar hoje de um que tem um espacinho muito especial no meu coração, chamado Pedagogia em Pares ou Piragogia, tá? Tudo começou com uma crise existencial e um pouquinho de sorte. Eu acho que a maior parte das coisas que acontece comigo é um pouco dessas duas coisas, né? Crise e sorte. Não, brincadeira. É mais voltado para oportunidades que eu vou galgando e coisas que eu vou acumulando ao longo do tempo. Eu tinha começado a frequentar algumas disciplinas isoladas na Engenharia e Gestão do Conhecimento, uma pós-graduação que tem na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, e escutei duas palavrinhas juntas, três palavrinhas juntas, chamado Educação em Pares, Aprendizado em Pares. E eu, caramba, o que é isso, né? Guardei na cabeça, né? Eu estava inconformado porque o jeito que eu ensinava, se estava certo, se não estava. Na minha cabeça eu pensava assim, que, poxa, eu já tinha uma mentalidade de engenheiro, né? Algumas pessoas não sabem, eu sou formado em engenharia e tinha um conhecimento pra caramba, né? Modéstia à parte, eu falo que eu sou inteligente. Eu sei que eu sou inteligente e não é pra chamar ninguém de burro, pelo contrário, é pra dizer que eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre disposto a aprender mais. E gestão, palavrãozinho, não manjo de gestão, pelo menos de gestão do conhecimento. Mas resolvi organizar um pouquinho as ideias, né? Não que eu tenha entrado no mestrado ainda, eu quero entrar lá, mas parte disso também é assunto de outro vídeo, outro texto, outro podcast. Pois bem, cheguei no final de semana, né? Depois de ter escutado essa palavra aprendizado em pares. Descansar um pouco, né? Fugir um pouco da realidade e tal, e geralmente isso eu faço assistindo filmes. Por coincidência, passou na minha lista de filmes ali um filme chamado Aprovados. Não sei se você já assistiu esse filme ou não. Então, se você assistiu, legal. Se você não assistiu, aviso de spoiler bem grande. Spoiler, tá? Não vai adiantar você falar assim, mas eu não sabia que o Vitor ia contar do filme. Contei, tá? Mas, em resumo, o protagonista é aprovado na Southampton Institute of Technology. Se você perceber, ele fez uma brincadeira aí com a sigla dessa universidade que lembra um palavrãozinho, tá? Não vou falar o palavrão, nem vou repetir aqui. Mas o Instituto de Tecnologia do Southampton, os alunos podiam ter um mural, uma parede grande ali, onde que eles escreviam no que eles podiam ensinar e o que eles queriam aprender. E as coisas iam se moldando, se encaixando quase que como se fosse um quebra-cabeça, um Tetris, sabe? Aquele joguinho de encaixar as pecinhas, né? Então eu falei assim, caramba, que coisa legal. Daí bateu de novo o que eu tinha acabado de escutar, né? Aprendizado em pares. Nossa, então será que eu falo assim, não, tenho que entender um pouquinho melhor. Procurei na internet, encontrei um artigo que falava justamente da inauguração da 42, ou 42, ou 42, como você preferir, que é uma escola de programação que começou lá na França, em Paris, por isso que 42 em francês. E eles tinham acabado de abrir o prédio na Califórnia. Então eu falei, que legal, vou tentar entender um pouquinho melhor, né? Adicionei a pessoa no LinkedIn, conversei e tal um pouquinho. Mas ao mesmo tempo eu também achei nessa mesma informação, que era uma notícia da BBC, um jornal, um post, um site britânico. E eu achei muito legal que ali eles falavam até de outros dois pesquisadores, inclusive um deles, Phil Race. Eu mandei um e-mail para ele, ele foi super simpático e me mandou a introdução do livro dele em modelo editável. Eu falei assim, o pessoal consegue ser legal, né? E isso me deixou muito cativado a estudar melhor, a procurar um jeito melhor de ensinar, um jeito melhor de aprender também, porque afinal de contas, professor, no meu ponto de vista, tem que estar sempre aprendendo, sempre ressignificando o que aprendeu e sempre trazendo isso daí para a sala de aula e levando as coisas da sala de aula para a vida.
Isso deixa o nosso conhecimento mais legal. Mas enfim, com essa palavra aprendizado em pares, né, ou ensino em pares, que é o peer learning, ou peer-to-peer learning, né, aprendizado de pares em inglês, eu me deparo com um negócio chamado pedagogia. Eu coço a cabeça um pouquinho e falo assim, par, né, de aprendizado de pares. Goji, ou pedagogia, pedagogia. Pedagogia em pares? Será que existe? Como é que funciona isso, né? Acho uma apostila gigante ali num site corrido, que eu acho que fica meio ruim para entender, para ler no computador, então tento buscar perdão, o formato digital. Não adianta, não consigo, então eu falo assim, pô, e agora? O que a gente faz? Entro em contato com eles no LinkedIn, eles me convidam para participar das reuniões e assim, sem saber direito como é que se tratava, como é que era essa dinâmica, eu me apaixono pela ideia. Eu vejo que é uma coisa muito legal, porque assim, o ponto que você pode aprender, o ponto que você pode ensinar, o ponto que você está sempre compartilhando. Às vezes eu sou o cara mais inteligente da conversa, às vezes eu sou o mais ignorante. E isso tá certo, tá tudo bem. É super legal porque a gente pode conversar com as pessoas, a gente pode aprender com elas e a gente pode ensinar elas. Desse formato é uma coisa que é muito legal da gente ter em mente, que a gente está se ajudando. E isso daí é muito legal para a gente pensar que é muito interessante. Um outro ponto que aconteceu recentemente, né, depois de uns 2, 3 anos conversando com o pessoal lá, aprendendo e ensinando, é que eles me provocaram falando assim, Vitor, a gente podia ter apostila em português. Eu falei assim, pois não, né? Vamos fazer um resumo da apostila em português e tentar ter mais gente falante do português. Eu falei assim, bora, vamos fazer esse negócio, vamos fazer de uma forma que seja legal para todo mundo. E acho que isso daí compartilha com você que está assistindo, ou você que está ouvindo, ou você que está lendo. Se você achou isso daí legal, entre em contato comigo. Minhas redes sociais estão sempre abertas para isso e a gente pode compartilhar esse negócio junto. Como eu sempre falo, curta esse texto, compartilhe e comente. Aquilo que for legal, a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Bye bye and see you soon.